das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Oséias capítulo 4. Graça e paz, irmãos. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Oséias capítulo 4, versículo 1. Gostaria de trazer uma mensagem essa noite. E gostaria de trazer uma mensagem, trazer um tema a ela. O tema da mensagem que eu quero trazer essa noite é pecadores na mão de um Deus irado. Oséias capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu repito, pecadores na mão de um Deus irado. Ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só que prevalece é o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e a violência e homicídio sobre homicídios. Pois isso a terra se lamenta, eu estou no 3. E todos os que nela moram desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo minha contenda, ó sacerdote. Pois tu tropeçarás de dia, e os profetas contigo tropeçarão de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Versículo 7, nós sermos mais rápidos aqui. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Eu vou ler o 8. Alimentavam-se do pecado do meu povo, e do coração desejam a iniquidade dele. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Versículo 9. Castigá-lo-ei conforme os seus caminhos, e lhes darei recompensa das suas obras. Versículo 10, atente para o versículo 10, por favor. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. Versículo 11. A incontinência e o vinho e o moço tiram entendimento. Versículo 12. O meu povo consulta ao seu pau, a sua vara lhe respostas, porque o espírito de luxúria os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ok? Se você voltar as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar o livro do profeta Jeremias. Se você encontrar o profeta Jeremias, você vê se você encontra o capítulo 18 aí. Se você encontrar o capítulo 18, versículo 1, 2, 3 e 4, nós vamos ler. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, era de barro, se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Por isso há uma pergunta, uma interrogação. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ou na minha mão, ó casa de Israel. Ok? Gostaria que nessa noite você, sentado mesmo, fechasse seus olhos, pensasse na sua casa, pensasse na sua vida, pensasse nos anseios da sua alma, pensasse nas feridas abertas, feridas tratadas, feridas que já criaram cascas, graças a Deus, já fechadas e cicatrizou. Gostaria que com essa mesma fé você colocasse diante do altar de Deus a sua casa, colocasse a sua família, colocasse o seu relacionamento, colocasse o seu eu, colocasse as suas imperfeições, colocasse as suas impossibilidades, colocasse tudo aquilo que você é
diante do altar do Senhor e que Deus nessa noite continue falando conosco. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esta hora, por esse momento. Esse é o momento da tua palavra, o momento em que o Senhor quer falar com seus filhos, o momento em que a tua palavra está sendo liberada profeticamente, é uma profecia, é a voz da profecia. Queremos te agradecer porque nós temos uma Bíblia, nós temos o Espírito de Deus, nós temos um lugar para congregar e nesse ato de congregar, render ao Senhor toda a honra e também toda a glória. Assim como o Senhor entrou dentro de Jerusalém e o Senhor sentado sobre o jumentinho e os judeus falavam Baruque Adonai, eles falavam bendito que vem em nome do Senhor, assim esta noite rendemos ao Senhor a honra e a glória que ao Senhor pertence. Tira toda a falta de fé, aumenta a nossa fé, nos ensina a crer no impossível, acreditar naquilo que não podemos ver, que nesta noite a nossa fé não seja só uma fé racional, mas também seja um dom de Deus, porque a fé é um dom de Deus e também faz parte do fruto do Espírito. Queremos te agradecer esta noite por tudo que o Senhor tem tratado conosco. Continua trabalhando, lapidando, adubando a terra para que esta árvore possa produzir e o nome de Deus permaneça a ser glorificado. Queremos te agradecer esta noite. Queremos levantar aqui um martelo para protestar contra tudo aquilo que não traz saúde espiritual para a sua igreja, que não faz o cristão pensar, que o teu nome nessa noite possa trazer luz a esse entendimento. E no final, rendermos toda a glória e honra ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos em nossas mãos o livro de Deus, a Bíblia. Nós temos aprendido muito sobre este livro às terças-feiras aqui. Temos se preocupado em trazer os irmãos não só a refletir em oração, o que diz respeito à sua vida com Deus, sua vida com pessoas. Você como filho desta nação, você como alguém que Deus colocou na terra e plantou para produzir. Você que Deus resgatou das trevas e trouxe para a luz. Você que Deus tinha lançado luz e entendimento para não andar e não dançar a dança que o mundo dança, mas possa atribuir a Deus a adoração através de tudo aquilo que é você, na contramão da visão mundana ou do mundo. A Bíblia fala sobre várias passagens, ou em várias passagens, Deus fala à sua igreja como Deus quer que nós venhamos se portar diante dele como representantes do reino. Como é que nós devemos se portar ao falar, ao pensar, e de várias formas nós entendemos que Deus vai sendo glorificado. A Bíblia diz: quer comais, bebais, não façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você me entende e eu me entendo, nós me entendemos, porque a capacidade humana do ser humano, amém, ela é limitada, mas servimos um Deus que é um ser ilimitado. Então Deus conhece até os limites do pensamento humano. Deus conhece os limites do anseio humano. Deus colocou limite para todas as coisas. Eu entendo, na minha concepção, à luz da Bíblia, que até o espaço há um limite colocado por Deus. Se Deus impôs limite aos céus e à terra, impôs de limite a contagem de tempo do homem sobre a terra, Deus também colocou limite sobre o espaço. Albert Einstein falava que duas coisas, amém? Duas coisas, somente duas coisas provam a existência do homem como existência limitada, pobre diante de Deus, porque ele acreditava também. Era o espaço e a bestialidade dos homens. E ele estava certo, ele não estava errado. Parece até que ele leu que Deus criou o homem no sexto dia. Não só o homem, como também as bestas irracionais
Deus criara ao sexto dia. Então o homem só pode se tornar, ou só pode ser visto como um homem à imagem, à semelhança de Deus, quando no mínimo ele passa para raciocinar acerca do Deus que criou todas as coisas. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é um ser imutável, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não sofre nenhuma variação, porque o tempo não pode roubar, ele não pode assaltar e nem tomar de assalto ao Deus que não muda. Homens mudam no decorrer do tempo, homens mudam se for um pouco exaltado ou humilhado, homens mudam sobre esta terra, porque é um ser limitado. Homem, mulher, ser humano tem todos a sua limitação. Isto prova a existência humana dependente nata de Deus. Isto prova que de fato precisamos do Senhor para reger a nossa vida sobre esta terra. Precisamos de Deus para nos direcionar um caminho de prosperidade que foge da teologia da prosperidade que hoje comumente é pregada em muitas igrejas, apontando o homem como valoroso porque ele tem algo que ele possui. Então logo o homem não é, o valor do homem não está naquilo que ele é, e sim naquilo que ele possui. É a prova de que o homem está se esfriando diante de Deus. A Bíblia diz no Evangelho do Cristo vivo, segundo a descrição de João Evangelista, ele disse da seguinte forma: João disse que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria. E a Bíblia diz, e Jesus deixou bem claro, segundo a descrição de Lucas, o apóstolo, que também era médico, ele disse da seguinte forma: quando o Senhor voltar, porventura achará fé na terra? Isso é um desafio, porque estamos vivendo épocas em que o diabo está impetrando até sobre liderança e sobre cristão que deve viver por fé e não por vista. O materialismo estão agora acreditando de fato naquilo que é palpável e visível, perdendo a visão daquilo que está no mundo invisível, porém é real. A Bíblia diz, e o São Anônimo escreveu em Hebreus capítulo 11 sobre o caráter da fé. Ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas são prova das coisas que não se veem. E ele afirma de forma categórica no versículo 6 do mesmo capítulo 11, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque importa que os que o adorem pelo menos creiam na existência do Deus invisível, mas real. É importante entendermos esta noite que Deus não desce do trono. Deus, ele é onipresente, está em toda parte ao mesmo tempo. Deus está em toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está contaminada positivamente com a presença de Deus. Quando olhamos para o céu, vemos Deus. Quando olhamos para a terra denuncia Deus. Quando olhamos para o homem animado, desanimado, com dinheiro ou sem dinheiro, feliz ou triste, conseguimos enxergar Deus. Amém? Para mim, por favor. Conseguimos enxergar Deus. Por quê? Porque Deus é denunciado sobre esta terra. A tudo e em todos que você vê está impetrado a presença dele. Por isso eu entendo que ninguém nasce sem Deus. Ninguém na trajetória do que nascer, crescer e morre sem Deus. Todo o círculo da vida humana tem a presença e o acompanhamento de Deus. Eu não estou falando só de crente, eu estou falando do ser humano, porque todo ser humano, na concepção bíblica, nasce para a glória de Deus. Até essa enfermidade que tem corroído, tirado a paz de muitas pessoas, tem enfermidades que é para a glória de Deus. Por isso que muitas pessoas, debaixo da hereditariedade, vai declarando que alguém está assim porque o pai era assim, ou o bisa era assim, ou o tata era assim. Jesus